Assistir a um jogo da seleção brasileira na Copa do Mundo é, pela nossa própria cultura, considerada uma experiência coletiva. Mesmo que desde 2002 a gente não ganhe uma Copa, é um momento em que o país inteiro entra numa histeria maluca ao mesmo tempo. As ruas ficam pintadas de verde e amarelo, gente pintando as próprias casas, as calçadas tomadas por churrasqueiras improvisadas, os bares transbordam de gente suada, segurando copos de plástico, cornetas e esses cacarecos de lojinhas. Os fogos de artifício viram a trilha sonora de um país que parou. Não que o Brasil já não fique parado quase o ano inteiro por causa de tanto feriado, mas o fato é que eu sempre odiei isso. O barulho, o cheiro de carnaval, a gritaria, a perda de privacidade que esses eventos exigem como pedágio. Futebol, para mim, sempre foi coisa para se consumir em silêncio, prestando atenção na tática, na movimentação de cada jogador. Por isso, naquela tarde de sábado, enquanto o meu bairro entrava em ebulição lá fora para o primeiro jogo do Brasil, eu estava exatamente onde queria, trancado sozinho na minha sala, no silêncio. O problema de se isolar enquanto acontece um evento de magnitude global é que você vira um doidinho de bairro. Se algum amigo te convida e você recusa porque quer assistir em paz, é considerado esquizofrênico. Faltavam uns 40 minutos para o início da transmissão. Para matar o tempo, eu estava rolando o feed de um fórum no Reddit, num daqueles posts anônimos onde as pessoas escrevem teorias da conspiração e arquivos não indexados pelo Google. Foi lá, enterrado sob memes de escalação e piadas, que encontrei o texto. O título era simples: Protocolo de segurança para espectadores solitários durante a Copa. Achei que fosse uma creepypasta. O autor não tinha foto de perfil e a conta havia sido criada minutos antes da postagem. O texto não tinha introdução, não explicava o porquê de nada. Era só uma lista. Me ajeitei no sofá e comecei a ler. Dizia: se você está lendo isso, sabemos que tomou a decisão de assistir à transmissão oficial da Copa do Mundo sozinho. Primeiro de tudo, é importante saber que multidões geram uma energia psíquica em massa. Quando milhões de mentes focam na mesma imagem, no mesmo instante, criam-se energias. Energias que são materializadas em demônios perigosos onde o evento assistido está acontecendo. Isso significa que eventos da mesma magnitude de uma Copa do Mundo são um risco para quem os assiste sozinho. Isso porque, quando várias pessoas estão juntas, o risco é quase zero de alguma coisa te alcançar. Você está distraído, tem outras energias de outras pessoas ao seu redor. Mas se você resolveu assistir à Copa sozinho, saiba que esse isolamento te transforma num farol aceso num oceano escuro. Se você for assistir ao jogo sozinho em uma residência, a sua segurança física e espiritual depende da execução estrita das regras abaixo. Não pule nenhuma etapa. Regra número 1. 30 minutos antes do apito inicial, todas as portas da casa devem estar trancadas com chave. Feche todas as janelas também. Mais importante, feche todas as cortinas e persianas. Nenhuma fresta excessiva de luz do mundo exterior deve entrar na sala onde a televisão se encontra. O seu ambiente deve ser como um pote
daqueles que não deixam as coisas apodrecerem. Se algo tentar entrar, obviamente que deixar tudo fechado não vai adiantar nada, mas a falta disso é o que dá a eles a permissão para cruzar de fora para dentro de sua casa. Regra número 2. Apague todas as luzes da casa. O corredor, a cozinha, o banheiro, a varanda. A única fonte de luz permitida em toda a estrutura da sua residência deve ser o brilho emitido pela tela da televisão. Isso não é para criar um clima de cinema. Longe disso, é para garantir que não haja sombras sobrepostas no seu campo de visão. Os espíritos que vazam dessas energias produzidas pela concentração de várias pessoas num evento como esse se escondem na intersecção entre duas fontes de luz diferentes. Regra número 3. O volume de sua televisão deve ser configurado para o nível 15. Não importa qual marca seja a sua TV, nunca 14, nunca 16. O número 15 não tem valor esotérico, mas é a frequência exata que mascara os sons de baixa escala que a transmissão capta, mas que os engenheiros de som da emissora não conseguem filtrar. Se o volume estiver mais alto, você os ouvirá chamando o seu nome no barulho escondido da torcida. Se você ouvir, eles saberão que você os ouviu. Regra número 4. Quando a câmera mostrar os jogadores enfileirados antes de pisar no gramado, olhe fixamente para o chão da sua sala. Não olhe para a tela. No futebol, essa é chamada de câmera do túnel, e esse momento na Copa é o ponto de maior vulnerabilidade. Muitas coisas se infiltram na fila antes da luz do estádio. Só volte a olhar para a tela quando o narrador disser a palavra gramado. Regra número 5. Esta é a barreira crítica. Quando os jogadores se perfilarem no centro do campo para a execução do hino nacional, a câmera de transmissão fará um movimento lateral, passando lentamente pelo rosto de cada um dos titulares. Você deve contar os jogadores em voz baixa. Conte com atenção, um por um. Se a câmera passar por 11 rostos e cortar para a torcida ou para o técnico, você está seguro. O sinal da transmissão está limpo. Pode assistir ao jogo normalmente. Porém, se a câmera não parar no 11º jogador, se a câmera continuar o movimento e focar em um 12º jogador vestindo camisa amarela, o seu sinal, infelizmente, foi interceptado. Se você vir o 12º jogador, sob hipótese alguma, faça contato visual com os olhos dele na tela. Feche os seus próprios olhos imediatamente. Cubra o rosto com as mãos. Não abra os olhos até escutar o apito do juiz, iniciando a partida. Terminei de ler e soltei uma risada curta pelo nariz. Era uma peça de ficção competente até, eu admito. Ou o cara usou IA para escrever, né? Hoje em dia, não acredito em gente criativa. Eu não sou, então por que alguém seria? O autor dessa postagem até que sabia usar elementos que qualquer torcedor reconhece. A câmera do túnel, o movimento da câmera durante o hino, o barulho da torcida. Terror psicológico de fórum, nada mais. Bloqueei a tela do celular, joguei o aparelho no sofá ao lado e peguei o controle remoto. Liguei a TV. A tela de 65 polegadas deu um flashbang em verde por causa do gramado, iluminando a sala inteira. O pré-jogo estava rolando. Comentaristas falavam de esquemas táticos, lesões, Neymar. Lá fora, na rua, uma bateria de rojões estourava loucamente. O vizinho de cima gritou um palavrão de incentivo pela janela aberta. A festa estava armada.
Mas quase tudo me deixa paranoico. Sou supersticioso apesar de dar uma de durão. Aquele maldito post tinha deixado uma pulga atrás da minha orelha. Na verdade, isso é comum em terror psicológico bem feito. Fazer com que a parte racional do nosso cérebro saiba que é bobagem, mas que a parte emocional, que tem medo, começa a pensar: e se? Olhei para o relógio no canto da tela. Faltavam 15 minutos. Regra 1. Feche tudo. Suspirei com a minha própria idiotice e me levantei. Fui até a janela da sala. O sol da tarde ainda batia lá fora. Puxei a cortina mais escura de ponta a ponta. A sala se apagou toda. Por uns segundos até fiquei tonto, mas a visão foi acostumando com a baixa luminosidade. Fui até a porta da frente, que estava só no trinco, e girei a chave 2 vezes. Cozinha, janela basculante, porta dos fundos, tudo trancado. Me sentia um idiota monumental. Um homem adulto trancando a própria casa por causa de uma historinha num fórum. Eu fico falando mal de quem usa o X, antigo Twitter, porque o pessoal lá é maluco, mas a galera do Reddit, assim como eu também, não bate muito bem. Mas quando fechei a última tranca, uma sensação estranha de alívio passou pelo peito, rápida e involuntária, como um espirro, como se eu estivesse certo em fazer aquilo. Voltei para a sala. Regra 2. Apague todas as luzes. Bati no interruptor da cozinha, desligando a única luz que estava acesa. Agora sim, o único ponto de luz era o retângulo brilhante da TV. Loucura, a TV parecia um portal. Me sentei no sofá. Peguei o controle. Regra 3. Volume no nível 15. Estava no 22. Baixei devagar. 20, 19, 18, 17, 16, 15. O som ficou numa altura estranhamente certa. Não alto o suficiente para entender as vozes individuais da arquibancada, mas não baixo o suficiente para ignorar. O barulho da multidão soava como o mar fazendo ondas na beira da praia, ou como uma colmeia. O narrador falou. As seleções estavam prestes a entrar. Minha garganta ficou seca. Ajeitei a postura no sofá. A brincadeira de seguir as regras estava começando a distorcer a minha percepção das coisas. A imagem cortou para as entranhas de concreto do estádio, a câmera do túnel. Os jogadores estavam enfileirados, de mãos dadas com crianças, pulando para aquecer. A luz do túnel criava sombras nos rostos deles. Regra 4. Olhe para o chão. Muitas coisas se infiltram na fila antes da luz do estádio. Que merda, hein? Eu deveria assistir a droga da televisão normalmente. Mas o corpo obedeceu. Baixei a cabeça de uma vez. Olhos no tapete. A luz da TV piscava na minha visão periférica. E lá vem eles para o gramado! O narrador gritou. Ergui a cabeça. O campo verde, aberto, inundado pelos refletores. Os jogadores corriam para o centro sob 80 mil aplausos. Ri, esfregando o rosto com as mãos. Eu sou doente. Falei em voz alta para mim mesmo. Na tela, a cerimônia oficial. O juiz no centro, a bola, os jogadores da seleção se alinharam abraçados pelo ombro, formando uma corrente de camisas amarelas. O estádio silenciou. Os primeiros acordes do hino nacional ecoaram pelos alto-falantes. Volume 15. Regra 5. A câmera fará o movimento lateral. Você deve contar os jogadores. A câmera iniciou o deslocamento da direita para a esquerda, deslizando pela frente da fila. Cruzei os braços, apertando minhas próprias costelas, e comecei a murmurar a contagem. O goleiro, expressão fechada, cantando a plenos pulmões. 1. O lateral direito, olhos fechados, mão no peito.
2. O zagueiro, mastigando o chiclete meio nervoso. 3. O zagueiro central. 4. O lateral esquerdo. 5. A imagem deslizava numa velocidade constante. O volante. 6. O segundo volante, chorando, uma lágrima descendo pelo rosto suado. 7. 8. 9. 10. A câmera deslizou para o último homem da fila, o ponta esquerda. Ele sorria de canto, balançando a cabeça. 11. Soltei o ar. O nó no estômago desfez. Bastava a câmera cortar para a torcida agitada ou mostrar o técnico na beira do gramado, e a bola rolava. A normalidade estava garantida. Mas a imagem não cortou. O alívio durou 2 segundos. A câmera continuou o movimento lateral. Ela deslizou além do ombro do ponta esquerda. Não parou, escorregou suavemente para a direita e travou num novo rosto. Havia um 12º homem ali. Um jogador que obviamente não deveria existir. Mas a imagem estava errada, bastante errada, como se a lente da câmera que o filmava não conseguisse captar a anatomia dele direito. O tecido da camisa parecia esticado, cobrindo seus ombros como um boneco de pano. Mas o pior era o rosto. Ele não olhava para a frente como a maioria deles. O rosto dele era uma mancha escura, meio embaçada, sem nariz, sem lábios, uma abstração borrada. Na verdade, não dava nem para ver para onde ele estava olhando. Regra 5. Se você vir o 12º jogador, feche os olhos imediatamente. Não abra até escutar o apito do juiz. O instinto sobrepujou tudo. Bati as palmas contra o próprio rosto e fechei os olhos com uma força que dei um tapa na minha própria cara. Espremi as pálpebras até ver pontos brancos flutuando no escuro. Não sei se foi a melhor coisa obedecer essa regra. Todo mundo sabe que quando você se priva da visão, os outros sentidos ficam bem mais sensíveis. No isolamento do meu próprio crânio, prensado no sofá da sala, o áudio da TV no volume 15 parecia ter triplicado. O hino continuava, mas eu sentia que, na falta de uma palavra melhor, ele estava apodrecendo. A marcha do hino se distorceu. Os instrumentos de sopro pareciam pequenos gritos finos. Os tambores batiam sem ritmo certo. E sob a música destruída, o barulho da torcida também se transformou. O zumbido de 80.000 vozes se fundiu, até virar um sussurro. Pressionei as palmas com mais força. Não abre os olhos, pelo amor de Deus, não abre os olhos. Só precisava aguentar até o hino acabar. O juiz ia apitar. O apito, e eu não precisava mais ficar com os olhos fechados, né? Essa era a regra. O hino chegou ao acorde final. Um estrondo e silêncio. Não teve aplausos. Não teve o narrador chato da Cazé TV retomando a palavra. Continuei de olhos fechados, esperando a merda do apito. Um único sopro do juiz. 10 segundos. 20 segundos no escuro atrás das minhas mãos. O apito não veio. Veio um estalo, não um apito. A TV parecia ter desligado. A luz que vazava por trás das minhas pálpebras sumiu de vez. Mesmo com as mãos esmagando meu rosto, senti que a única fonte de luz da casa inteira havia acabado de morrer. Tinha desligado sozinha. Se antes eu ainda duvidava minimamente desse ritual maluco de regras da Copa, agora eu não duvidava mais. Continuei com os olhos fechados, esperando o fim daquele apagão. Foi então que o som voltou, mas ele não veio da televisão. Muito pelo contrário. Ela provavelmente não tinha ligado de novo ainda. Veio de trás de mim, do corredor. O som parecia de travas de plástico pisando devagar.
uma a uma no piso, chuteiras, caminhando dentro da minha sala de estar trancada. Os passos se arrastaram. Eu ouvi o couro molhado do calçado rangendo. Os passos pararam, exatamente atrás do meu sofá. O encosto estofado cedeu para a frente com um barulho. Uma massa absurdamente pesada se apoiou na madeira do sofá, a meros centímetros da minha nuca. O frio que irradiou dali me fez confundir se era frio mesmo ou estava desmaiando de vez. Eu podia ouvir uma respiração logo acima do meu ouvido esquerdo. A minha mente bugou de vez. Eu não conseguia mais manter as mãos no rosto. Foi nesse momento que minha coragem superou qualquer lenda da internet. Devagar, sem nenhum controle sobre os meus membros trêmulos, eu abaixei as mãos. Eu abri os olhos no escuro. A televisão estava realmente desligada. Apenas um gigantesco retângulo de vidro negro e liso pendurado na parede. Uma fresta bem pequena de luz do poste lá da rua vazava pela beirada da cortina mal fechada. O vidro escuro da televisão desligada não mostrava mais o campo do jogo. Na verdade, no escuro da sala, a tela funcionava como um espelho perfeito. Vi o meu próprio reflexo ali, olhando para mim mesmo encolhido no sofá. E no reflexo da TV, logo acima do meu ombro, eu vi o que a câmera da emissora realmente havia focado durante o hino. A câmera nunca mostrou uma anomalia no estádio. Ela mostrou o que estava refletindo na minha própria tela desde o primeiro segundo. De pé, bloqueando a visão do meu corredor, preenchendo o vidro da TV com a camisa amarela esticada sobre ossos grandes, estava a figura. O peito dela subia e descia rápido, como se fosse um pitbull nervoso. O rosto sem traços, sem boca e sem nariz, se inclinou devagar para a frente. No vidro negro da televisão, um braço bem longo, coberto por uma pele cheia de bolhas, se ergueu por trás de mim. Eu vi a mão gigante se abrir na tela. E no mundo real, eu senti o peso gelado e asqueroso de 5 dedos molhados se fecharem com força ao redor da minha garganta, puxando a minha cabeça para trás, em direção à escuridão que eu mesmo fiz. Até a próxima. Obrigado.